Bem-vindo, bem-vinda a mais um programa Palavra Ética aqui na TVC BH, a TV comunitária de Belo Horizonte. Eu sou Gilvander Luiz Moreira. Estamos na última semana do segundo turno para a eleição presidencial no Brasil. Agora, no próximo dia 28 de outubro, agora 2018, o povo brasileiro elegerá para presidente do nosso querido país, Fernando Haddad ou Jair Bolsonaro. E hoje nós temos a alegria e a responsabilidade de recebermos aqui no Palavra Ética o professor Robson Salvio. Bem-vindo, professor. Muito obrigado, Frei Gilvander. Professor Robson Salvio Reis Souza é doutor, professor da PUC Minas, é também assessor do Centro Nacional de Fé e Política Dom Helder Câmara, da CNBB, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, foi coordenador da Comissão da Verdade no Estado de Minas Gerais, é também membro do Conselho Estadual dos Direitos Humanos e também integrante do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Professor Robson, primeiro, obrigado por você ter aberto uma brechinha na sua extensa agenda lá para estar conosco aqui. Professor Robson, estamos na reta final aí do segundo turno da eleição para presidente no Brasil. Parece que uma cortina de fumaça muito grande, fomentada pela ideologia dominante, as ideias da classe dominante que tentam beneficiar os interesses do grande empresariado brasileiro, do capital nacional e internacional, né? E também as tais de fake news, né? Falsas notícias, estão, parece que, contaminando o processo eleitoral agora. E muitas pessoas estão dizendo assim, Frei Gilvander está correndo o risco dos oprimidos votar em opressor, do povo já tão esfolado e maltratado no nosso querido Brasil, pensar que está votando no melhor e votar no pior. Meu irmão, professor Robson Salvio, o que está em jogo nesse segundo turno das eleições para presidente do Brasil agora? Eu acho, Frei Gilvander, você faz um bom diagnóstico. Nós temos uma situação de degradação, digamos assim, do quadro político brasileiro que vem se arrastando, né, nos últimos tempos, principalmente após a eleição presidencial de 2014 e principalmente com aquele impeachment fajuto, né, que foi, digamos assim, uma trombada na democracia patrocinada por grupos empresariais, por setores da mídia, setores da justiça, os velhos detentores da chamada Casa Grande. Esse grupo tentou, né, viabilizar um preposto seu, Michel Temer, que a ideia é que ele conseguisse retomar a economia e viabilizar a candidatura de alguém desse grupo. Acontece que nós sabemos que o governo de Michel Temer foi um fracasso. Ele não conseguiu atingir aquilo que era o ideal dos liberais, que era fazer as reformas. Aumentou o desemprego, inclusive, né? Aumentou o desemprego, houve reação popular, a reforma da Previdência não passou. Então foi um fracasso. No plano econômico, a economia não deslanchou, pelo contrário, né? Os indicadores econômicos são pífios. E o que sobrou para esse grupo, né, essa coalizão fortíssima que envolve banqueiros, latifundiários, né, o chamado establishment da sociedade, né, quer dizer, o status quo, aqueles grupos de elite, precisavam de viabilizar alguém que pudesse manter os seus interesses. E os seus interesses significa, na verdade, afrontar tudo aquilo que foi a conquista da Constituição Federal de 1988. E na corrida eleitoral do primeiro turno, ficou claro que os aliados desse grupo não tiveram nenhuma viabilidade eleitoral, Alckmin e Meirelles, e sobrou então essa opção de um sujeito que provavelmente numa outra condição não teria uma boa votação, pelo que ele é, pelo que ele representa, mas que ele, na verdade, acaba consolidando, por um lado, né, expectativas desse grupo ultraliberal, dos empresários, dos grandes empresários, dos latifundiários, de setores do sistema de justiça, né? E, por outro lado, também, de alguma forma, ele acaba capturando um sentimento muito difuso de raiva, de frustração, né, de uma ideia que foi muito passada pela mídia de criminalização da política. Claro que você está falando de Jair Bolsonaro. Exatamente. Então, esse candidato, ele representa tudo isso. É como se fosse uma espécie de uma represa que tem ódio, tem rancor, tem frustração,
tem grupos que querem uma sociedade de mentalidade escravocrata, que não aceita a inclusão social. Tudo isso está mais ou menos, digamos assim, consolidando essa candidatura. Por outro lado, nós temos um candidato que é do campo da democracia, que é do campo popular, né? Fernando Haddad. Fernando Haddad, que tem inclusive, né, o PT no governo. A gente pode fazer qualquer autocrítica, erros na política fiscal, na política econômica, algumas parcerias com grupos políticos que não deveriam ter feito, mas o PT nasceu e sempre atuou dentro dos marcos da democracia, do Estado do Direito, para fazer viabilizar aquilo que foi a Constituição Federal de 88, na perspectiva de ampliação do Estado Social. E aí, um dos erros muito grandes que a gente tem visto, inclusive nessas notícias falsas, é de colocar os dois como se fossem dois radicais, né? Como se estivessem no mesmo, digamos assim, no mesmo... Dois extremos. Nos dois extremos, né? E isso não é correto, né? Na verdade, nós temos um candidato de extrema direita, radical, não é? Que na verdade trabalha numa perspectiva de um Estado mínimo para atender às demandas ultraliberais e de forma autoritária para controlar e reprimir movimentos sociais e a base da sociedade, e um outro que trabalha numa perspectiva de inclusão social. Professor Robson Salve, você que pesquisa há muito tempo e que é militante na defesa dos direitos humanos, tem escrevido muito, contribui muito, inclusive você contribui na assessoria dos bispos na Arquidiocese de Belo Horizonte, né, no núcleo de estudos de fé e política. Por exemplo, tem muita gente que está sendo seduzida pensando e assim, achando que é o máximo quando Bolsonaro, que está há 28 anos como deputado federal, vem insistindo que para chegar à paz social e à segurança pública tem que ter mais repressão, tem que liberar o comércio de armas, tem que semear arma no tecido social, tem que endurecer. Essa política de armamentismo, militarismo, mais repressão, mais polícia, armai-vos uns aos outros, isso pode resultar numa verdadeira segurança pública em paz social? Não. Todos os estudos que nós temos dezenas de estudos do IPEA, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, Fundação Getúlio Vargas, Fórum Brasileiro de Segurança Pública, e todos são unânimes. Menos armas, menos crimes. Então, em questão das armas, não há nenhuma dúvida de que a quantidade de armamento aumentará não somente a letalidade, que no Brasil já é terrível, são 62 mil homicídios por ano. Detalhe, 40% desses crimes são crimes de motivação fútil, porque alguém está armado e mata o outro sem nenhuma dó, sem nenhuma pena. Perde a cabeça na hora. Exatamente, e a tendência é aumentar muito, né? As pessoas pensam que homicídio somente dá entre crime organizado, nada disso. É uma parte, tem a ver com disputa de território de droga. Agora, além disso, políticas de adensamento penal, por exemplo, recrudescimento penal, no Brasil, o que é que nós temos hoje? A terceira maior população prisional, 750 mil presos, sendo que dentro das unidades prisionais, as organizações criminosas comandam o crime do lado de fora. E a tendência de você ter um aumento prisional sem condições de infraestrutura das prisões é que esse recrudescimento das organizações prisionais, dessas organizações criminosas que estão nas prisões, esse recrudescimento vai aumentar. Ou seja, nós podemos dar um exemplo, Frei Gilvander, do que está acontecendo no Rio de Janeiro nos últimos tempos, né? Investiu-se numa política de recrudescimento da força, exército nas ruas, muitos militares armados, aprisionamento, etc. e tal. Qual o resultado? Primeiro, custos econômicos imensos. Segundo, aumento da morte das pessoas, que não tem nada a ver com crime. Estão matando mais gente e muita gente inocente. E mais, aumentou muito a letalidade dos policiais. E os policiais, eles entendem muito bem que confronto armado, também eles acabam sendo vítimas. Não é? Porque sempre há o inimigo também armado para confrontar. Então, não é através de políticas de recrudescimento penal, armamento e adensamento do sistema prisional que nós vamos resolver o problema da violência no Brasil. A violência no Brasil, ela tem um problema estrutural que tem a ver com a imensa desigualdade,
a presença social e econômica. Social, econômica, de gênero, étnico-racial. Essas desigualdades elas têm que ser enfrentadas, né? E por outro lado, você tem que criar condições de que as pessoas e os jovens possam se inserir na sociedade de consumo e não procurar outra atividade, inclusive atividade criminosa. Então é com políticas estruturais é que nós resolveremos o problema da violência e não com políticas de recrudescimento penal. Você entende que no plano de governo, pelo histórico e pela que o Fernando Haddad está propondo, vai mais nesse sentido? Sim. De mexer de fato nas causas da violência social? E aí, Frei Wander, é muito importante que quando qualquer partido, qualquer político trabalha nas causas estruturais, nós não podemos pensar que as ações serão imediatistas. Fazer uma invasão de um local, parece que tudo resolveu naquele momento, mas tampou na realidade depois quando sai... Só abafa ali? Agora, mudar a estrutura, por exemplo, de uma comunidade altamente vulnerável pela violência, o que significa investir em infraestrutura urbana, iluminação pública, rede de esgoto, novas escolas, novos postos de saúde, creches comunitárias e CRAS, isso demora muito. A área cultural para os jovens, isso demora muito mais. Então as pessoas têm que ter essa dimensão, que reformas estruturais elas são mais custosas. Políticas de prevenção demoram mais tempo, mas é a única forma de nós enfrentarmos esse verdadeiro genocídio, principalmente dos jovens e dos jovens negros do nosso país. Professor Robson Sávio, tem pessoas dizendo assim, Frei Wander, não é por acaso que Jair Bolsonaro vem há 7 mandatos sendo reeleito, assim, apregoando esse militarismo e mais armas e liberar o comércio de armas e tudo, e perguntando assim, isso atende aos interesses da grande indústria bélica do mundo, que quer vender mais armas, quer dizer, quer ampliar no Brasil o mercado para consumir armas? Não somente a indústria bélica mundial, mas principalmente a indústria bélica brasileira. O Brasil tem as maiores fábricas de produção de armamento individual, revólveres, pistolas, escopetas. Essas indústrias, por exemplo, a Taurus é famosíssima, elas tiveram um impacto com a questão do Estatuto do Desarmamento, que é um controle. Como é que elas fizeram para burlar essa situação? Essas armas são vendidas para países das nossas fronteiras, né? E entram de forma ilegal abastecendo o mercado no Brasil. E é claro que se, por exemplo, acabarmos com o Estatuto do Desarmamento, essa venda será muito mais facilitada. Prova tanto, Frei Wander, que à medida que Bolsonaro foi aumentando seus indicadores de percepção de voto, né, aumentando gradualmente, as ações nas bolsas de valores que mais cresceram foram das indústrias das armas no Brasil. Então tem uma relação direta entre interesse de indústria armamentista e liberação de armas. E um outro detalhe é que um dos grupos que mais cresceu agora para a próxima legislatura no Congresso é o grupo ligado ao militarismo, que obviamente tem alguma exceção, mas de um modo geral trabalha nessa perspectiva de aumento da punição, mais armas, mais Estado penal e mais punições. Ou seja, Jair Bolsonaro presidente, com esse perfil de Congresso, muita coisa de ruim acontecerá, entre elas, por exemplo, a possibilidade clara de que o Estatuto do Desarmamento seja desconsiderado, seja anulado. Libera o comércio de armas. Libera o comércio de armas e, por outro lado, a redução da idade penal também, que inclusive é uma das plataformas de governo dele. Professor Robson, a prosa está boa, mas nós vamos ter que fazer um pequeno intervalo. Nós estamos hoje aqui no Palavra Ética, aqui na TVC BH, TV Comunitária de Belo Horizonte, entrevistando o professor Robson Sávio Reis Souza, que é professor e doutor da PUC Minas, é também assessor do Centro Nacional de Fé e Política Dom Helder Câmara, da CNBB, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, foi coordenador da Comissão da Verdade no Estado de Minas Gerais e é também membro do Conselho Estadual dos Direitos Humanos no Estado de Minas Gerais. E ainda é integrante do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Nós vamos a um pequeno intervalo e voltaremos já já para continuar entrevistando aqui nosso querido professor Robson Sávio sobre o que está em jogo nesta semana, última semana do segundo turno da eleição presidencial no Brasil. Espere aí e voltaremos já já. Venha gravar sua peça audiovisual na TVC Produções.
Além dos melhores equipamentos que garantem qualidade estética de som e imagem, nossos estúdios contam com revestimento acústico, ar-condicionado, chroma key, teleprompter e tudo o que você precisa para gravar o melhor vídeo para o seu projeto. Entre em contato e faça um orçamento. Ligue 31 3024 2755. Olá, estamos de volta com o programa Palavra Ética aqui na TVC-BH, a TV comunitária de Belo Horizonte. Eu sou Gilvander Luiz Moreira. Lembrando que a programação da TVC-BH está acessível através do canal 6 da NET, canal 13 da Oi e também através da internet, tvcbh.com.br. Estamos hoje aqui no Palavra Ética entrevistando o professor Robson Sávio Reis Souza, que é professor e doutor da PUC Minas, é também assessor do Centro Nacional de Fé e Política Dom Helder Câmara, da CNBB, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, foi coordenador da Comissão da Verdade no Estado de Minas Gerais e também é membro do Conselho Estadual dos Direitos Humanos, em Minas Gerais, e ainda integrante do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Professor Robson Sávio, estamos na última semana do segundo turno para a eleição presidencial, agora no próximo domingo, 28 de outubro, agora 2018, o povo brasileiro elegerá para presidente Fernando Haddad ou Jair Bolsonaro. Professor Robson, uma das questões que estão percebendo que está influenciando muito nas eleições agora é a questão religiosa, né? Muita gente dizendo assim, porque Bolsonaro é contra o aborto, porque ele está dizendo que é Deus acima de tudo, e ele pegou como um slogan lá um versículo da Bíblia e ele defende a família, então estou com ele. Mas, ao mesmo tempo, ele vem declaradamente e reiterando inúmeras vezes que é a favor da tortura, a favor da ditadura, da repressão. Chegou até a dizer que o erro da ditadura foi ter só torturado e não ter matado, né? Ele teceu elogios ao capitão Ustra, que foi o chefe do centro de tortura do DOI-CODE lá de São Paulo, um terror, né? Então, meu irmão, como explicar isso? Que o povo brasileiro, um povo que se diz eminentemente religioso, seja católico, evangélico, pentecostal, neopentecostal, uma diversidade religiosa imensa, pode escolher para ser presidente do país uma pessoa com histórico realmente assim na prática, de ter um monte de posturas contrária aos ensinamentos da Bíblia, contrário aos ensinamentos de Jesus Cristo. Por exemplo, Jesus Cristo dizia, amai-vos uns aos outros. E ele diz, armai-vos. Como explicar isso, meu irmão? Pois é, Frei Gilvander, isso é muito interessante, essa discussão. Em primeiro lugar, a gente tem que fazer, pegando aqui um conceito de ciências sociais, uma pequena distinção. Nós tivemos no primeiro turno uma quantidade de votos nulos, brancos e pessoas que não votaram, que somando tudo dá alguma coisa em torno de quase 40 milhões de pessoas. As perspectivas é que o eleito, seja ele Fernando Haddad ou Bolsonaro, terá algo em torno de 50 milhões de votos, um pouquinho a mais, um pouquinho a menos. Então, o senhor veja bem, nós temos uma eleição em que 50 milhões de pessoas vão decidir o rumo de 150, porque nós temos 200 milhões. Um terço do eleitorado vai, digamos assim, definir a vida de 3/4 da população. Para dizer que, ao contrário de um certo senso comum, muitas pessoas não estão participando desse processo, estão fora, inclusive pode ser por omissão e desencanto, e outras tanto são contra essa ideia de uma pessoa que quer se impor utilizando o nome de Deus e que tem uma vida totalmente contrária àquilo que pregam os evangélicos. Os evangelhos. Agora, fica muito claro que o discurso religioso com a política ele sempre foi muito complicado. E no caso específico, nós temos no Brasil percebido que, principalmente, segmentos neopentecostais, não somente ligados ao segmento evangélico, mas também dentro do catolicismo, têm trilhado um caminho
voltado para uma ideia de teologia da prosperidade que só pensa no bem-estar individual e não pensa no coletivo e no outro. Uma privatização da fé. Exatamente. E isso faz com que, por exemplo, essas ideias moralistas de defesa da própria pessoa, dos seus interesses, o outro eu não tenho nada a ver, reforcem esse tipo de candidato que prega uma religião para defender interesses privados, interesses egoístas e individuais. Isso combina muito bem com esse discurso mais amplo. Então essas pessoas, elas estão muito mais preocupadas em resolver os seus problemas, em ter um Deus para chamar de seu, do que um Deus que impele as pessoas a uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais igualitária. Isso por um lado. Por outro lado, Feijivando, o senhor já vai convir comigo, eu já estive aqui no seu programa falando sobre isso, nós temos uma cultura que é uma cultura muito autoritária, muito machista, muito vingativa, inclusive de base religiosa. Racista também. Racista. E, infelizmente, as religiões, o cristianismo no Brasil, não conseguiu trabalhar isso profundamente. O senhor veja bem, o cristianismo conviveu com a ditadura, conviveu com a escravidão, convive com o genocídio da população negra como se fosse algo natural. E o Bolsonaro falou que se ele for eleito, indígena não vai ter direito a nenhum centímetro de terra, e ele está falando o tempo todo que vai retomar as terras dos indígenas que já estão demarcadas. Né? Pois é, então faltou muito profetismo também das nossas igrejas cristãs, de dizer que uma estrutura como essa, ela é ruim aos olhos de Deus e que Deus não pode aceitar. Então, juntando todas essas questões, a gente consegue compreender, né, essa adesão de cristãos ao discurso do Bolsonaro. Agora, eu digo com toda certeza, a ética cristã, ela nos impõe uma relação entre aquilo que nós pregamos e aquilo que nós vivemos. Então, coerência. Exatamente. Coerência e responsabilidade. Aquela pessoa que só fala, né, amém, amém, e que não vive aquilo que prega, ela pode ser tudo menos um cristão. O problema é que muitas pessoas não pensam assim. E por não pensarem assim, esse tipo de discurso autoritário entra com muita facilidade. Por exemplo, semana passada eu entrevistei aqui o padre Manuel Godoy, Claro. E ele dizia mais ou menos assim, ele que um dia convidou o povo lá na igreja e falou, olhe para Jesus crucificado na cruz. Olhe, olho no olho, né? Ele falou, se nós somos discípulos e discípulas de Jesus Cristo, que foi condenado à pena de morte, à crucificação, foi torturado pelos podres poderes da época, né? Poder da religião oficial, institucional, poder econômico e poder religioso. Como é, eu sou discípulo de um que foi torturado, condenado à pena de morte, como é que eu, como pessoa que se diz cristão, discípulo dele, posso defender alguém que defende torturadores e tortura? É muito estranho, não é? E mais do que isso, Frei Gilvando, completando um pouco o raciocínio do Godoy, por que Jesus foi condenado, torturado e violentado? Porque ele teve uma opção muito clara, pelo pobre, pela viúva, pelo órfão, por aqueles que mais precisavam em sua sociedade. E isso fez com que os poderes religiosos e políticos da sua época não aceitassem o seu discurso. Ou seja, a sua condenação, a sua tortura teve a ver com uma vida que teve uma opção muito clara por aqueles que deveriam ser os primeiros no reino dos céus. Então, todas aquelas pessoas que contrariam esse discurso de Jesus, que tem a ver com a sua própria vida, uma opção clara pelo pobre, o reino de Deus, que é para atender aquele que mais precisa, obviamente essa pessoa tem um problema aí. Ela pode gostar muito daquele Deus do Velho Testamento, o guerreiro que faz e acontece, que até mata, mas o Deus de Jesus, né, Jesus Cristo, que teve a sua vida marcada por ter o lado do pobre, da viúva e do órfão, e que por isso foi condenado, esse tem uma opção muito clara. E a gente tem que ver isso, quais são também aqueles políticos que trabalham numa perspectiva de inclusão, numa perspectiva de ouvir todos os segmentos, de considerar as diferenças da sociedade, de entender que o conflito na sociedade é algo legítimo e não que deve ser de alguma forma violentado, deve ser por força, né, por força policial ou da justiça ser excluído. Quer dizer, a sociedade, a democracia, ela tem que conviver com o conflito, ela tem que conviver com as divergências sociais, ela tem que trabalhar na perspectiva de inclusão social e ela tem que, de fato, estar conectada com os interesses do povo. A minha questão nessas eleições é que 1/3 dos eleitores, infelizmente, parece que irão decidir os rumos da nossa nação e muitos, inclusive, de novo pegando o elemento religioso, estão lavando as mãos como Pilatos.
Professor Robson Sávio, parece que de forma muito estridente, nessas eleições, as tais de fake news, notícias falsas, estão contaminando gravemente as eleições. Certo. Como se posicionar? Por exemplo, parece que ficou há anos aí a turma do Jair Bolsonaro, e quem defende essa perspectiva moralista e tudo, batendo, o PT e a Haddad distribuíram kit gay. Agora, na última semana, o Poder Judiciário definiu, PT e nem Haddad nunca distribuiu kit gay em escolas. Então parece que se percebe que a vontade soberana do povo está sendo contaminada por essas falsas notícias? Sim, e nós temos uma série de estudos, Frei Wander, que mostra que hoje a principal rede de formação de opinião das pessoas é o WhatsApp. E é uma rede sem nenhum controle, que as pessoas recebem o tempo todo um excesso de informação e muitas das vezes acreditam naquela informação sem checar. Veja bem, no último dia 18 de outubro, o jornal Folha de São Paulo, em sua matéria de capa, denunciou que empresas estão contratando call centers com dinheiro dessas empresas para divulgar essa avalanche de notícias falsas em redes sociais. Veja bem, isso daí, em primeiro lugar, é um crime eleitoral, porque isso faz com que a campanha do Bolsonaro seja feita através de empresa, o que está proibido pela legislação. Agora, pior do que isso... Isso é caixa 2. Caixa 2. Pior do que isso é o fato de que há uma estratégia deliberada de entupir os aparelhos celulares de todos os brasileiros com notícias falsas para desviar o verdadeiro sentido dessa eleição. E, inclusive, criar situações nas quais a mentira repetida 1000 vezes, como dizia Goebbels, o ministro da propaganda de Hitler, acaba virando a verdade. Então, isso é um processo que praticamente desvirtua totalmente esse tipo de eleição. Professor Robson Sávio, nós temos mais 3 minutos, mas a história demonstra para nós que muitos ditadores ascenderam ao poder e impuseram ditaduras sanguinárias, tais como Mussolini, do fascismo na Itália, Adolf Hitler, né? Também foi eleito, aclamado pelo povo em praça pública, mas depois se tornou um grande nazista, né? E fez a Segunda Grande Guerra Europeia, que matou mais de 60 milhões de pessoas. E as pessoas parecem que não estão percebendo a diferença que existe entre viver debaixo de um regime de ditadura e o que é viver, por outro lado, em um regime democrático. Nessa eleição agora, do segundo turno, está em jogo também democracia e ditadura? Claro, porque nós temos um candidato que ele é claramente autoritário, que se alia com setores militares, né, que sempre pregaram um Estado forte, que tem um discurso religioso, que ele de alguma forma é um discurso baseado em fanatismo. A junção desses 3 elementos, né, digamos assim, é a porta de entrada para você ter um ditador que ainda mais tem o apoio do poder econômico, fortíssimo. E por outro lado, você tem um candidato que nós já sabemos que, apesar do seu partido ter tido erros, ele está baseado dentro do Estado Democrático de Direito. A proposta é muito clara e nós não podemos aceitar em hipótese nenhuma de que essa discussão do radicalismo prospere. Então nós temos uma opção por um candidato que ele sinaliza por um Estado autoritário, que pode se tornar um Estado ditatorial, e um outro que sinaliza na perspectiva de um Estado democrático, capaz de negociar com os vários segmentos da sociedade e aprofundar a nossa democracia, o que é fundamental nesse momento de crise. Você foi coordenador da Comissão da Verdade aqui, apurou os crimes e as torturas da ditadura militar. O que é que o povo brasileiro tem a perder se reingressarmos em uma nova ditadura? Tem a perder tudo, porque, na verdade, o que nós sabemos da ditadura foi a história oficial. Eu aconselho as pessoas, Frei Wander, a entrar no site da Comissão da Verdade, comissãodaverdade.mg.gov.br, e veja aqui em Minas Gerais o que aconteceu, né? Aumento da especulação e de grilagem de terras por grandes fazendeiros, a associação de militares com grandes empresários, expulsão de indígenas e camponeses, mortes e perseguições de pessoas, todo tipo de corrupção envolvendo empresas que se associavam aos militares para, digamos assim, conseguir ampliar os seus negócios dentro do Estado. Tortura. E muita tortura e muita violência.
essa história é pouco conhecida oficialmente, mas tanto o relatório da CNV, Comissão Nacional da Verdade, que está disponível, quanto o relatório aqui da Comissão da Verdade de Minas, tem farto material de pesquisa sobre isso. As pessoas podem ir lá e consultar. Democracia pode ter muitos problemas, mas é 1000 vezes melhor do que qualquer tipo de ditadura. Sim, porque a democracia tem 3 características: ampliação de direitos, possibilidade do conflito e respeito ao que o povo quer. E disso nós não podemos abrir mão. Professor Robson, muito obrigado pela presença aqui. Grande abraço. Espero que esse programa Palavra Ética com o professor Robson Sávio ajude a lançar luzes sobre esse momento conturbado e a decisão seríssima que temos que tomar no próximo domingo, dia 28, agora de outubro de 2018. Obrigado pela atenção e até o próximo Palavra Ética.